A isonomia é uma garantia constitucional e também deve ser aplicada às partes de um processo para haver igualdade de tratamento. Quando os litigantes não têm as mesmas oportunidades, estaria caracterizada a vulnerabilidade processual. O conceito foi identificado por Fernanda Tartucci, apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutora em Direito Processual. Vulnerabilidade como critério legítimo de desequiparação no processo civil. Tese apresentada à Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Direito Processual. O estudo é de Fernanda Tartucci. Nossos convidados para debater o estudo são a defensora pública no Distrito Federal e pós-graduada em Direito Público, Márcia Domingos, e o professor de Direito Civil e do Consumidor na Faculdade Estácio, em São Luís, no Maranhão, Lindon João Bezerra. E vamos já acompanhar um resumo desse estudo. A tese propõe o conceito de vulnerabilidade processual e sua consideração como justa causa para propiciar reais oportunidades a litigantes com dificuldades consideráveis de atuação, com vistas a promover a equalização de oportunidades no processo civil. Bem, Fernanda, inicialmente também parabéns pelo trabalho e também por aceitar o convite para participar do Academia. Eu gostaria que você já falasse da metodologia utilizada. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui, atender TV Justiça. Bom, o trabalho deu bastante trabalho, eu usei várias metodologias, eu parti do método dedutivo para, a partir de conclusões e análises gerais, atingir fatos particulares. O tema da igualdade é um tema muito amplo e eu precisei, então, analisar um pouquinho o conceito. Depois, eu também usei o método indutivo, a partir de situações particulares de vulnerabilidade, como é que eu poderia chegar a conclusões gerais. Também trabalhei o método analítico para analisar os textos e extrair conclusões, e eu deixei a metodologia de história, enfim, de análise de direito estrangeiro como algo pontual. Eu não usei, então, a opção de utilizar capítulos autônomos, mas eu fui inserindo ao longo do texto conforme se revelassem pertinentes na análise. Bem, a Fernanda destacou para a gente 3 livros que a ajudaram a construir, ajudaram nesse estudo. E são 3 obras que nós vamos conferir agora. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Autor Celso Antônio Bandeira de Melo, editora Malheiros. Cuidado e vulnerabilidade. Coordenadores Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira, editora Atlas. Acesso à Justiça. Autores Mauro Capelletti e Brian Gaff, editora Fabris. Bem, Fernanda, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para ajudar, contribuiu nesse estudo seu? Bom, as obras foram essenciais. A obra Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, do professor Bandeira de Melo, é uma obra referencial sobre a igualdade. Ela trabalha bastante os critérios de desigualação, o fator do descrime, né, da desigualação. Então, foi muito importante tentar analisar como é que a minha tese se inseria conforme os critérios que o professor Bandeira de Melo analisou. E realmente a vulnerabilidade aparece como um fator diferenciado e de acordo com o sistema constitucional. Então, a obra foi muito importante nesse sentido. A outra obra que eu destaco agora sobre a vulnerabilidade é essa obra Cuidado e Vulnerabilidade. A gente tem poucas obras sobre isso no sistema brasileiro. Apesar do Brasil ser um país de tantas desigualdades, eu tive dificuldade de encontrar obras. E nesse eu encontrei um texto bem interessante da professora Helena Heloísa Barbosa, em que ela fala sobre vulnerabilidade e cuidado nos aspectos jurídicos. Isso me ajudou bastante a delinear o conceito de vulnerabilidade processual, que é o que eu proponho. E, finalmente, a última obra, na verdade, talvez fosse a primeira, é a obra do Acesso à Justiça, de Mauro Capelletti e Brian Gaff, que é uma referência no estudo do direito processual. E esses autores propuseram as ondas renovatórias de universalização de acesso à justiça. E a primeira onda é dedicada justamente à superação dos obstáculos pessoais, litigantes despreparados, sem recursos financeiros. E esses autores propugnam que não é correto que o mérito da causa, que está de acordo com o ordenamento jurídico, seja afetado por dificuldades a que os litigantes não quiseram dar causa. Então, é muito importante tentar superar a dificuldade, a disparidade de armas no processo. E o trabalho em si? Bom, o trabalho ele foi desenvolvido em 6 capítulos, ele partiu inicialmente de uma análise da vulnerabilidade econômica, que é a hipossuficiência, que é a mais conhecida, e, na verdade, eu fui percebendo que, ao invés de focar uma minoria, ele acabava atingindo muitas pessoas, porque existe uma grande desigualdade entre os litigantes, desigualdades estruturais, de informação. Então, depois eu acabei percebendo que era um trabalho que envolvia questões de saúde, questões geográficas, e o trabalho acabou, então, propugnando um conceito de vulnerabilidade processual,
que me deu bastante, enfim, fonte de pesquisa, tive que passear por bastante ramo do direito e trabalhar situações desde o idoso até o credor alimentar, ao consumidor, ao trabalhador, enfim, quem litiga na justiça sem advogado, que está numa situação muitas vezes de exposição. Então, o trabalho realmente teve o objetivo de tentar trazer essa ideia de equalização de oportunidades, que o mérito não fosse prejudicado ou tão afetado assim por uma circunstância ligada a uma dificuldade estrutural do litigante. Então, essa foi a proposta principal. E a conclusão, Fernanda, que você chegou? Olha, a gente usa uma máxima sobre a igualdade, que é atribuída a Rui Barbosa, né, na Oração dos Moços, em 1920. Isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. E eu concluí que essa máxima, embora tão prodigalizada, ela não é suficiente para os nossos grandes desafios, né? Ela traz uma ideia de um Brasil agrário, oligárquico, que apartava, né? Então, separava em grupos, né? Então, os iguais de um lado e os desiguais de outro. E, na verdade, o que a gente quer no Estado democrático de direito, industrial, tão complexo, é inclusão social. Então, a minha proposta é justamente deixar um pouco de lado esse conceito que parece que é simples, mas, na verdade, acaba não resolvendo os desafios e dar mais oportunidade de atuação por meio da justa causa, que é uma previsão que a gente tem no Código de Processo Civil, o juiz reconhecer essa dificuldade mesmo de informação e de participação e viabilizar concretude mesmo na igualdade, na isonomia e no acesso à justiça. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida nós estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a tese de Fernanda Tartucci, apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutora em Direito Processual. O estudo considera o conceito da vulnerabilidade social a fim de promover a igualdade de direitos no acesso à justiça. Confira agora outras teses e dissertações disponíveis no mercado editorial antes de entrarmos no debate. Instrumentos de promoção ambiental e o dever de indenizar atribuído ao Estado. Andréia Vulcanes Macedo de Paiva, editora Fórum. Prescrição e decadência, início dos prazos. José Fernando Simão, editora Atlas. A tutela cautelar no processo penal. Marcelos Polastri Lima, editora Lumen Iuris. Bem, a essas dicas aí, nós podemos acrescentar este também, que é justamente tema do nosso programa de hoje, Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, da Fernanda Tartucci. É o fruto da tese. Algumas modificações ou não? Na verdade, durante a arguição foi interessante considerar alguns olhares dos examinadores, né? A banca durou mais de 3 horas, como geralmente acontece. Então, fiz algumas inserções pontuais, mudou o título também, né? Ele tinha um título mais longo, agora ele tem um título um pouco mais conciso. E, na verdade, fora isso, é praticamente 90% o teor da tese. Uhum. Tá aqui, então. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Bom, vou pedir à doutora Márcia para que dê início, então, ao nosso debate de hoje. Certo. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pela sua obra. Foi um texto muito bonito, muito belo, foi muito bem apreciado e eu gostaria de mencionar as questões que têm relação direta com o meu trabalho. Na medida que eu sou defensora pública do Distrito Federal, eu atuo perante as várias famílias aqui. Como você mesmo mencionou, o credor de alimentos ele é considerado um vulnerável econômico. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da perspectiva do ordenamento jurídico em relação ao credor dos alimentos. Muito bem, obrigada pela pergunta. Realmente o trabalho da Defensoria é um trabalho que lida bastante com a vulnerabilidade. Eu também parabenizo pelos desafios que certamente consegue superar. A situação do credor de alimentos é bastante interessante e bastante diferenciado, diversificado. Por um lado, parece que ele tem uma vulnerabilidade mais intensa, até além da econômica, informacional. Porque se o credor de alimentos, se o filho precisa pedir pensão alimentícia para o pai, ele precisa demonstrar a possibilidade do pai. Quanto é que o pai ganha para poder ser feito esse cálculo, essa conta da pensão alimentícia. Como se é um profissional liberal, como saber quanto ele ganha. Então, na fase inicial dos processos que discutem alimentos, podem haver muitas dificuldades em relação ao credor de alimentos, porque ele tem que demonstrar tudo isso. Então, é interessante que, em relação a esse déficit de informação, essa dificuldade, tem sido utilizada em muitas situações a
teoria da carga dinâmica da prova, que é aquela que preconiza que aquele que tem condições de trazer subsídios ao processo deve demonstrá-los. Então, volta e meia, quando o pai, logicamente, está escondendo o montante que recebe para não ter que pagar a pensão alimentícia, o juiz determina, olha, demonstre, traga subsídios ao processo. Isso é bastante importante, interessante e vai ao encontro da tese. Se o litigante é um vulnerável informacional, aquele tem melhores condições, precisa aportar elementos. E a ideia é que o juiz esteja comprometido com essa ideia e que esteja atento a essa circunstância. Infelizmente, nem todos os juízes são assim, né? A gente encontra alguns juízes mais resistentes a essa participação mais ativa no processo, mas eu entendo que isso decorre da própria Constituição e do próprio Código de Processo Civil, que diz que assegura igualdade de tratamento como um dos deveres que os juízes devem implementar. Professor Lindon João. Bom, também quero parabenizar, é uma obra inclusive de referência, não só do direito civil no processo civil, mas é uma obra que passeia entre diversos outros ramos do nosso direito, como bem observa o direito do consumidor, o direito do trabalho, entre outros. E, mais precisamente, com relação ao processo civil no juizado especial. Eu observo, e isso a gente, alguns trabalhos de pesquisa que nós implementamos junto à universidade, a gente observa que os hipossuficientes, né, os consumidores, em sua maioria, eles buscam diretamente o juizado especial. E aí utiliza aquele patamar de 20 salários mínimos, ou seja, não há necessidade de assistência técnica, ou seja, através de advogado. E nem tampouco, até o teu trabalho também traz isso, existe uma obrigatoriedade da Defensoria Pública assistir estas pessoas. E então, aí eu queria que tu explicasses como é que a gente pode trabalhar estes consumidores, estas pessoas, esses cidadãos, que têm acesso também, devem ter acesso à justiça, assim como traz na obra lá do Mauro Capelletti. Esse acesso à justiça, de fato, será que é garantido no nosso Estado brasileiro, na nossa justiça brasileira, considerando que, tecnicamente, eles estão vulneráveis? Porque, geralmente, as demandas são contra grandes conglomerados, grandes fornecedores, que têm uma equipe de profissionais especializados, muitas vezes, advogados especializados, e que sabem bem como manusear o processo para que seja favorável a estes fornecedores. Então, como estes consumidores, como estes cidadãos, em maneira geral, podem ser melhor assistidos, podem ter realmente acesso à justiça? Muito bem, excelente pergunta, agradeço sua presença, os cumprimentos. E realmente esse é um ponto fulcral, né? Quando a gente tem uma situação de pessoa sem advogado no juizado especial, essa pessoa pode ser vulnerável em vários sentidos. Ela pode ser pobre, né? Não ter recursos econômicos, ela é vulnerável técnico, porque não tem um advogado, e muitas vezes informacional, ela mal consegue administrar essas informações. Então, nesse cenário, realmente a melhor ideia, a melhor proposta seria que o juiz oferecesse, nomeasse um advogado, falar, olha, a senhora quer contar, você quer contar com uma pessoa que seja seu advogado aqui? A lei do juizado até prevê isso, né, como o doutor bem disse, mas infelizmente isso não está implementado de uma forma suficiente. Então, na prática, você tem exatamente essa situação de uma grande disparidade. O professor Mauro Capelletti também fala disso na obra, né? Ele fala que existem os one-shot players, que são esses jogadores de tiro único, que são os consumidores com um ou outro problema, que geralmente não são hábeis nessa análise, até porque não tem experiência concreta. Por outro lado, tem os repeat players, que são esses jogadores repetitivos, advogados de seguradora, de grandes empresas, que estão muito acostumados e bastante alinhados ao que deve ser feito. Então, essa disparidade existe e aí a situação fica delicada para o magistrado, porque o magistrado precisa, na verdade, decodificar essa informação. Ele precisa assegurar uma participação em igualdade de possibilidades. Então, ele tem que falar numa linguagem mais clara, ele tem que orientar a pessoa a buscar subsídios. Por isso, a presença do advogado, que fosse um advogado nomeado, liberaria o juiz dessa função mais atenta, mais atenciosa. Infelizmente, não acontece nem a nomeação, né? Ainda é fraco esse convênio, essa situação, e o juiz muitas vezes também, atabalhoado, assoberbado, não consegue dar essa atenção, fazer esse esclarecimento. Então, hoje a situação é muito grave, realmente você encontra pessoas que vão aos juizados com demandas de baixo valor,
Eu também trabalho em um órgão conveniado, Defensoria Pública, lá na USP, o Departamento Jurídico 11 de Agosto, que trabalha em convênio com a Defensoria Pública de São Paulo. A gente recebe muitas vezes por encaminhamento pessoas que perderam a ação em primeira instância e na hora de recurso precisam realmente de uma assistência jurídica. Elas mal conseguem entender o que aconteceu, né? Porque a linguagem é uma linguagem inacessível, elas estavam sem advogado, às vezes ganham o processo e colocam na gaveta, achando, bom, agora o valor vai chegar às minhas contas sem qualquer esforço. Então, a situação é muito delicada mesmo. Eu identifico as pessoas que exercem o jus postulandi, né, essa capacidade postulatória diretamente, como vulneráveis técnicas, processualmente elas estão vulneráveis, e aí o juiz vai precisar estar muito atento a isso, até em termos de reconhecimento de justa causa, né? Eu utilizei essa válvula que o próprio Código de Processo Civil prevê para isso. Olha, tem um fato aqui involuntário, né, que impediu a atuação no processo. Então, em nome da isonomia, é importante que isso seja reconhecido para que a parte tenha condições, efetivamente, de uma melhor oportunidade. Então, Vossa Senhoria, né, identificou um caso muito importante que é exatamente assim mesmo que a gente identifica e, infelizmente, é prodigalizado, né? No juizado especial isso acontece de uma forma bastante intensa. Professora Márcia? Eu gostaria só de ressaltar que a questão da hipossuficiência técnica, econômica, informacional é um problema no dia a dia dos tribunais brasileiros e a gente imagina que a longo prazo a gente consiga resolver, solucionar essas questões. E parabenizá-lo novamente pela sua obra, que trata bastante disso, do tema. Obrigada. Nos meus estudos eu percebi bastante que a ideia da hipossuficiência já é bem reconhecida no sistema. A gente tem a Lei 1060 de 50, a Lei da Assistência Judiciária, que é bastante interessante. E a vulnerabilidade e a hipossuficiência acabam tendo alguma confusão por causa do Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor diz que todo consumidor é vulnerável e alguns são hipossuficientes, técnicos, né? E, eventualmente, financeiro também aparece. Então, eu utilizo a palavra hipossuficiência para vulnerabilidade econômica, que no Brasil também é muito grande, né? Eu vi uma pesquisa de 2009 que diz que 70% da população brasileira poderia ser assistida pela Defensoria Pública, porque ganha aquele valor abaixo, né, dos 3 salários mínimos como critério. Então, é um país bastante complicado nesse setor. A Defensoria Pública mal consegue efetivamente, né, dar conta desse atendimento e faz uma função importantíssima, né? Sempre me admiro com tanta atividade, apesar dos parcos recursos. De qualquer maneira, eu acredito que para que essa vulnerabilidade econômica, técnica seja enfrentada, o juiz também vai precisar ficar muito atento e muito participativo, né? O juiz já tem tantas funções, já tem, né, um volume absurdo de causas, mas ele também vai precisar ficar atuante nesse sentido. Talvez, como a gente falou, né, no ponto anterior, se a advocacia entrar em alguns sistemas, né, no sentido de, como juizado especial, de assistir melhor, né, no caso do jus postulante, na justiça do trabalho também, que também acontece bastante, talvez se a advocacia também conseguir ter uma atuação mais intensa, isso possa ajudar. Mas, de qualquer maneira, acho que é um trabalho realmente conjunto, né? A defensoria, a advocacia privada, o poder judiciário também, precisa todo mundo se irmanar nessa grande missão de tentar equalizar oportunidades. Até para não deixar passar os núcleos, né, de práticas jurídicas das Exatamente. Os núcleos de prática, eles geralmente exercem esse papel de uma forma bastante interessante. Você encontra, de um lado, os estudantes, né, ávidos por conhecimento, por experiência, e pessoas carentes que muitas vezes não têm a quem recorrer. Então, é um encontro muito feliz, né? Um pouco, vamos dizer, precisa de uma supervisão, né? É um pouco arrojado, claro. E eu atuo lá na USP, nesse núcleo de prática, os resultados são incríveis, né? Cada vitória é uma vitória muito sentida, mas o litigante chega com essa vulnerabilidade, né? Ele chega sem informação, não traz documentos, e aí tem que voltar no outro dia. Por isso, até os prazos do processo, muitas vezes, para eles, são muito pesados, né? A gente sempre diz isso, a Lei 1060 de 50, ela prevê um prazo em dobro para o defensor público ou quem exerce uma função equivalente. Na verdade, esse prazo foi sabiamente previsto porque o litigante tem dificuldades. Então, ele chega lá sem documento, volta amanhã. Não, amanhã eu não posso, amanhã eu vou trabalhar. Eu não tenho uma disponibilidade tão grande. Então, os núcleos de prática exercem esse grande papel. Infelizmente, muitos juízes acham que, por estar no núcleo de prática, o litigante não merece prazo em dobro, não merece facilidades. O litigante é tratado com mais dificuldade do que se ele estivesse na defensoria, né? O que acaba punindo o litigante, porque ele foi na defensoria, a defensoria encaminhou para a gente do núcleo de prática e agora fica mais difícil a situação dele. Então, também a Lei 1050, que veio bem engendrada, é uma lei bem pensada, precisa ser aplicada de forma coerente com o acesso à justiça. A lei veio bem feita. Agora, os juízes, algumas vezes, têm alguma dificuldade em implementá-la concretamente em totum. Mais uma pergunta, Lindon. O que parece, Fernanda, a gente observa que precisa de uma sensibilidade da magistratura, né? Porque, ao passo que a lei não deixa claro a exigência, a obrigação de se nomear a questão da assistência técnica,
a sensibilidade do magistrado vai ser fundamental para verificar se há uma necessidade de intervenção junto na entrega daquela jurisdição por ele, até porque um dos objetivos do princípio da inafastabilidade da jurisdição não é só que o juiz apenas julgue, mas que ele entregue a jurisdição de fato àquele cidadão, que ele, de fato, ele diga a ele o que é certo e o que é errado. Este é o papel do julgador. E, nesse sentido, eu tenho só mais um questionamento com relação, até você falou com relação ao recurso, né? Porque o cidadão que vai ao juizado especial, que não tem essa técnica jurídica, às vezes ele se torna refém daquela sentença, porque ele nem sabe o que a sentença traz, nem se ela é líquida, nem se ele ganhou ou se ele não ganhou de fato. E quando ele chega numa fase recursal, como ele faz? Como se dá? Já que essa questão de assistência jurídica ainda não é tão relevante, não é tão expressamente definida. Como é que a senhora observa essa situação no grau de recurso? Realmente essa é uma ótima pergunta, porque o litigante totalmente desinformado mal sabe que existe recurso, que precisa de um advogado para o recurso, né? Eu sempre me lembro uma vez que uma aluna me conta a história que ela estava esperando para fazer uma audiência no juizado especial e saiu uma senhora chorando, né, da audiência e pediu ajuda a ela, por favor, você é advogada, pode me esclarecer o que aconteceu? E aí ela perguntou, senhora Josefa, sim, a senhora ganhou o processo, por que a senhora está chorando? Ah, o juiz disse que eu saí intimada. E aí eu fiquei atemorizada, né? Então a gente brinca que ela saiu intimada e intimidada, porque ela mal conseguiu entender que procedência do pedido era realmente o ganho de causa. Possivelmente essa dona Josefa, no caso ela ganhou, né? Mas se fosse uma parcial procedência, se ela tivesse perdido, ela talvez precisasse de um advogado para instruí-la, né? Seja para execução, já que ela ganhou, ou então para o recurso. Na prática, o que a gente percebe muitas vezes? Eles saem de lá, mal entenderam, chegam em casa e engavetam. Depois de um tempo falam, puxa, mas não aconteceu mais nada naquele processo, né? Chegam no juizado e falam, escuta, aquele meu processo, teve a decisão, o que acontece? E aí, geralmente, o indivíduo informa, olha, o senhor precisa procurar agora um advogado, porque tem uma outra etapa, né? E aí chega pra gente, muitas vezes, com o prazo completamente, né, passado, o prazo totalmente comprometido. Nesse cenário, então, eu já tive uma oportunidade de tentar aplicar a tese, e falar, olha, temos uma justa causa, a pessoa absolutamente não tinha informação, não tinha como. Infelizmente, porém, não foi objeto dessa sensibilidade que, né, Vossa Senhoria reportou. Infelizmente, muitas vezes o juiz entende que são regras do processo e nada pode ser feito. De fato, a linguagem é complicada. É o mesmo que, por exemplo, nós, um pouco mais conhecidos em alguns setores, chegar no mecânico e ele dizer que o problema está na rebimboca da parafuseta. É uma coisa interessante. Bem, eu queria agradecer a vocês pela presença, também a Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns pelo trabalho. E lembro que você pode participar do Academia. Envie o seu trabalho para academia@stf.jus.br. E é possível rever este programa na internet no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.